Isaías, capítulo 21. Mensagem acerca do deserto à beira-mar. Assim como as tempestades atravessam o Neguebe, vindas do interior do deserto, aquele lugar repleto de terror, uma visão terrível me foi dada. O traidor é traído, o saqueador, saqueado. Ao ataque, Elão! Faça o cerco, Média! Persas, ataquem! Ataque, Babilônia! Vou dar um fim a todo esse lamento. Por causa dessas notícias, me contorço de dor como uma mulher em trabalho de parto. Estou perplexo diante do que ouço, abalado pelo que vejo, absolutamente espantado, horrorizado. Eu pensava que ia ter uma noite tranquila, mas ela se transformou num pesadelo. O banquete está posto, os hóspedes reclinados e suntuosamente à vontade, comem, bebem e se divertem. Mas depois... Às armas, príncipes! Estamos em guerra! O Senhor me disse: designe um vigia. Peça relatos de tudo que ele observar. Quando vir cavalos e carros em formação de batalha, filas de jumentos e colunas de camelos, diga a ele que põe o ouvido no chão, para escutar cada sussurro, cada cochicho. Foi aí que o vigia gritou: Estou no meu posto, Senhor! Firme no meu posto, dia após dia e a noite toda. Eu os vi chegando, os cavalos e os carros em formação de batalha. Ouvi quando gritaram as notícias da guerra em forma de manchete. A Babilônia caiu! Caiu! E todos os seus preciosos ídolos foram esmigalhados. Querido povo de Israel, vocês já passaram por tanta coisa. Foram malhados como o trigo na eira. A boa notícia que recebi do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel, agora transmito a vocês. Uma mensagem acerca de Edom. Uma voz está me chamando das montanhas de Seir, em Edom. Vigia da noite. Quanto tempo ainda até raiar o dia? Quanto ainda vai durar esta noite? O vigia da noite grita e responde: amanhã está chegando, mas ainda é noite. Se me perguntar de novo, vou dar a mesma resposta. Uma mensagem acerca da Arábia. Vocês terão de acampar no terreno ressecado do deserto. Vocês, caravanas de dedanitas. Carreguem água para os sedentos. Saúdem os fugitivos com pão. Mostrem sua hospitalidade do deserto, vocês que vivem em Temá. O deserto está fervilhando de refugiados, correndo dos horrores da guerra. O Senhor me disse: seja perseverante. Daqui a um ano, assinarei um documento para confirmar isso. A brutalidade de Quedar, esses monstros do deserto, terá passado. Não sobrará muita coisa desses homens violentos. O Eterno de Israel é que está falando. Isaías, capítulo 22. Uma mensagem acerca do Vale da Visão. Afinal, o que está acontecendo aqui? Toda essa festança e barulheira, gritos e vivas nas ruas, a cidade é só ruído de celebração. Vocês não têm soldados valentes para honrar, nem heróis de combate de quem se orgulhar. Seus líderes foram todos covardes, presos sem ao menos tocar na espada. É uma terra de covardes, capturados enquanto fugiam da batalha. E em meio a toda essa gritaria eu disse: deixem-me sozinho, quero ficar sozinho para lamentar. Não me digam que vai ficar tudo bem. Esse povo está condenado, não vai ficar tudo bem. Porque o Senhor dos Exércitos de Anjos, está preparando um dia agitado, com turbas e multidões aos empurrões e em pânico no Vale da Visão, derrubando muros e gritando aos montes: ao ataque! Ao ataque! Os velhos inimigos Elão e Quir chegaram armados até os dentes. Armas, carros e cavalaria. Seus belos vales estão em alvoroço com a guerra, carros e cavalaria atacando numa direção e em outra. Deus deixou o povo de Judá indefeso.
Vocês avaliaram suas defesas naquele dia. Inspecionaram seu arsenal no depósito da floresta. Repararam os pontos fracos nos muros da cidade. Refizeram a provisão de água no tanque inferior. Fizeram um inventário das casas em Jerusalém e derrubaram algumas para obter tijolos e assim fortalecer os muros da cidade. Construíram uma grande cisterna para garantir água. Vocês olharam para tudo, menos para aquele que deu a cidade a vocês. Não consultaram uma única vez aquele que tem planos para a cidade. O Senhor dos exércitos de anjos os convocou naquele dia. Ele chamou vocês para um dia de lágrimas de arrependimento, para se vestirem com roupas de luto. Mas o que vocês fizeram? Uma festa. Comem, bebem e dançam nas ruas. Assam touros e ovelhas e fazem uma grande algazarra, embalados por churrasco à vontade e barris de cerveja. Aproveitem o dia, comam e bebam. Amanhã estaremos mortos. O Senhor dos exércitos de anjos sussurrou-me o veredito acerca dessa frivolidade. Vocês pagarão por esse ultraje até o dia da sua morte. É o que diz o Senhor dos exércitos de anjos. O Senhor dos exércitos de anjos disse: venham, falem com esse administrador Sebna, que está a cargo de todos os negócios do rei, e digam a ele: o que está acontecendo aqui? Você é estrangeiro, mas se comporta como se fosse o dono do lugar, fazendo um túmulo grande e sofisticado para você mesmo, no lugar onde todos podem ver, para que todos pensem que você é importante. O Eterno está para exonerá-lo do cargo e jogá-lo aos cães. Ele o pegará pelo cabelo, irá girá-lo no ar até você ficar tonto e depois soltá-lo. Você sairá voando como uma bola chutada, até se perder de vista. E ninguém sabe onde você vai cair. Ali morrerá, e tudo o que colecionou e amontoou sobre seu túmulo irá com você. Você desgraçou a casa do seu senhor, portanto está demitido, e já vai tarde. Naquele dia, vou substituir Sebna. Vou chamar meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e entregar a ele o manto que você vestia. Nele porei o seu cinto. Vou dar a ele sua autoridade. Ele será um líder, um pai para Jerusalém e o governo de Judá. Vou dar a ele a chave da herança davídica. Ele vai governar o lugar. Abrirá qualquer porta e a manterá aberta. Fechará qualquer porta e a manterá fechada. Vou fixá-lo como um prego numa parede sólida. Ele será o guardião da linhagem davídica. Tudo vai depender dele, não apenas o destino dos descendentes de Davi, mas também tudo que diz respeito ao cotidiano da casa, até os copos e talheres. Então o dia virá, diz o Senhor dos exércitos de anjos, em que esse prego vai se soltar e cair, vai se desgarrar da parede sólida, e tudo que estiver pendurado nele cairá também. É o que vai acontecer. O Eterno é que está dizendo. Isaías, capítulo 23. Chorem navios de Tarsis. Todos os seus poderosos portos estão em ruínas. Quando os navios retornaram de Chipre, eles viram a destruição. Segurem a língua, vocês que vivem na costa do mar, mercadores de Sidom. Seu povo navegou mares profundos, comprando e vendendo, fazendo dinheiro com o trigo de Sior, produzido ao longo do Nilo, multinacionais de grãos. Pode baixar a cabeça de vergonha, Sidom. O mar está falando. A casa de força do mar diz: nunca tive dores de parto, nunca tive um bebê, nunca criei filhos até a idade adulta, nunca concedi vida, nunca trabalhei com vida. Eram tudo números inúteis. Quando o Egito receber o relatório a respeito de Tiro, que tristeza, que angústia. Visitem Tarsis, vocês que vivem na costa do mar. Deem uma boa olhada e chorem.
Sim, chorem baldes de lágrimas. É esta a cidade de que vocês se lembram? Enérgica e viva, vibrando com atividades. A histórica cidade a se expandir pelo mundo, comprando e vendendo em todo lugar. E quem está por trás do colapso de Tiro? A cidade que controlava os mercados do mundo. Os mercadores de Tiro eram os magnatas da terra. Os negociantes de Tiro é que davam as cartas. O Senhor dos exércitos de anjos decretou sua falência para mostrar a sordidez que há no orgulho e para dar fim à sua arrogante reputação. Naveguem de volta para casa, navios de Tarsis. Não há docas livres neste porto. O Eterno atingiu o mar e os mercadores do mar. Lançou os reinos do mar na confusão. O Eterno ordenou a destruição das cidades costeiras, dos centros de comércio. O Eterno disse: não há nada aqui de que se orgulhar. Sidom está falida e desolada. Querem começar de novo em Chipre? Não contem com isso. Lá também não vai dar certo. Olhem o que aconteceu com a Babilônia. Não sobrou nada. A Síria virou um deserto, um refúgio de cães selvagens e gatos sem dono. Eles trouxeram seus grandes artefatos de cerco, destruíram os muros e não deixaram nada para trás, a não ser entulho. Chorem, navios de Tarsis. Seus portos estão todos em ruínas. Daqui a 70 anos, o tempo da vida de um rei, Tiro estará esquecida. Ao final dos 70 anos, ela vai encenar o retorno, como de uma prostituta aposentada, como está no cântico. Tome uma harpa e percorra a cidade, prostituta esquecida. Cante as canções antigas, aquelas bem antigas. Talvez alguém consiga lembrar. Ao final dos 70 anos, o Eterno dará uma olhada em Tiro. Ela retornará ao seu comércio promíscuo, vendendo-se a quem der o maior lance, fazendo qualquer coisa com qualquer um, promíscua com todos os reinos da terra, por uma taxa. Mas tudo que ela conseguir, todo o dinheiro que ganhar, será repassado para o Eterno. Não será depositado. Seus lucros serão usados pelo povo consciente da presença do Eterno, pelo povo que serve ao Eterno, que terá comida farta e vestirá as melhores roupas. Isaías, capítulo 24. Perigo adiante. O Eterno está prestes a arrasar a terra e deixá-la em ruínas. Arrancará tudo pela raiz e porá todos para correr. Sacerdotes e leigos, empregadores e empregados, celebridades e desconhecidos, compradores e vendedores, banqueiros e pedintes, ricos e pobres. A terra deles parecerá uma paisagem lunar, totalmente devastada. E por quê? Porque o Eterno está dizendo. Ele já deu as ordens. A terra está desolada e cinzenta, o mundo silencioso e triste, o céu e a terra sem vida e sem cor. A terra foi contaminada pelo próprio povo, que desrespeitou suas leis, quebrou sua ordem, violou a sagrada e eterna aliança. Por isso uma maldição, um câncer devasta a terra. O povo que nela vive paga o preço do sacrilégio. Eles definham, morrendo um por um. Já não há vinho, já não há vinhas, já não há cânticos nem cantores. O riso dos tamborins emudeceu. O som alegre dos festeiros se foi. A alegria dos violinos acabou. Já não há festas regadas a vinho. Os beberrões experientes se engasgam com a bebida. É impossível viver no caos das cidades. Reina a anarquia. Todas as casas foram fechadas com tábuas. Estão condenadas. As pessoas fazem tumulto na rua à procura de vinho, mas os bons tempos se foram para sempre. Já não há alegria neste mundo envelhecido. A cidade está morta e deserta, reduzida a entulho. Isso é o que acontecerá a esta terra. Este é o destino de todas as nações. Uma oliveira sem suas azeitonas, uma videira privada de suas uvas. Mas alguns vão ir romper em alegre canção,
Do ocidente virão e aclamarão a majestade do Eterno. Sim, também do oriente subirá a glória do Eterno. Cada ilha do mar espalhará a fama do Eterno, a fama do Eterno de Israel. Dos 4 ventos e dos 7 mares ouvimos a canção. Todo louvor seja dado àquele que é o justo. Mas eu disse: isto pode ser muito bom para alguns, mas o que vejo é desgraça e mais desgraça. Todos estão espreitando o seu próximo. Sim, todos estão dispostos a trair o próximo. O terror, covas e as piores armadilhas estão por todos os lugares. Não importa quem você seja. Se você correr do terror, cairá na cova. Se conseguir sair da cova, será apanhado na armadilha. O céu está caindo. É o caos. Os fundamentos da terra estão se desfazendo. A terra está sendo esmigalhada. Está sendo rasgada em pedaços. Está oscilante e sem controle. A terra cambaleia como um bêbado. Balança como a cabana frágil no vento forte. Os pecados que acumulou são demais para ela. Está desmoronando e não conseguirá se levantar. Então o Eterno chamará a responsabilidade, os poderes rebeldes no céu e os reis rebeldes na terra. Eles serão reunidos como prisioneiros, encurralados e trancados numa cela, receberão a sentença de trabalhos forçados. A lua envergonhada vai se esconder. O sol com o rosto corado vai se esquivar, humilhado, porque o Senhor dos exércitos de anjos vai assumir o comando, governando com base no Monte Sião e em Jerusalém, esplêndido e glorioso, diante de todos os seus líderes. Isaías, capítulo 25. Ó Eterno, Tu és meu Deus. Celebro a Ti e Te louvo. Realizaste Teus milagres e maravilhas, planos bem elaborados, firmes e seguros. Aqui reduziste a cidade a entulho, a cidade forte a um monte de pedras. A inimiga grande cidade virou pó, para nunca mais ser cidade outra vez. As superpotências a verão e te honrarão. Os opressores vão se prostrar em adoração. Eles verão que cuidas dos pobres, que cuidas do teu povo em dificuldades, dando-lhes um lugar aconchegante e seco em tempo úmido, preparando um lugar fresco no calor. Os opressores são como um temporal, e os estrangeiros cruéis como o meio-dia no deserto. Mas tu, abrigo na tempestade e sombra diante do sol, tapaste a boca desses homens violentos. Mas aqui, neste monte, o Senhor dos exércitos de anjos vai oferecer um banquete a todos os povos do mundo. Um banquete com pratos especiais e vinhos selecionados. Um banquete com 7 entradas e as melhores sobremesas. Tudo à vontade. E aqui, neste monte, o Eterno vai banir a mortalha da desgraça pendurada sobre todos os povos, a sombra da calamidade que pesa sobre todas as nações. Sim, Ele vai banir a morte para sempre. E o Eterno enxugará toda lágrima de cada rosto. Ele removerá todo sinal de desgraça do seu povo, não importa onde estiverem. Sim, o Eterno está dizendo isso. Quando isso acontecer, as pessoas vão exclamar: vejam o que aconteceu. Esse é o nosso Deus. Nós esperamos por Ele, e Ele apareceu e nos salvou. Esse é o Eterno em quem confiamos. Vamos celebrar, cantar as alegrias de sua salvação. A mão do Eterno repousa sobre este monte. Quanto aos moabitas, serão tratados como refúgio, como lixo jogado. Eles podem até aguentar um pouco, como nadadores que tentam se manter na superfície da água, mas vão se afogar no esgoto. Seu orgulho os afogará. Suas famosas fortalezas vão se esfarelar. Os muros imponentes serão reduzidos a pó. Isaías, capítulo 26.
Naquele tempo, esta canção será cantada na terra de Judá. Temos uma cidade forte, cidade da salvação, edificada e fortificada com livramento. Abram bem as portas para que entrem os bons e honestos, pessoas com a mente voltada para ti, que mantiveste íntegras, sempre pisando firme, porque são perseverantes e não desistem. Confiem no Eterno e sejam perseverantes, porque no Senhor, o Eterno, vocês estão seguros. Os que viveram de forma altiva e prepotente, ele derrubou do pedestal. Ele usou a cidade construída sobre o monte como aterro para o pântano. Todos os explorados e excluídos edificaram sua vida sobre a terra recuperada. O caminho dos que vivem de forma correta é plano. Tu aplanas a estrada para quem é decente. Não temos pressa, ó Eterno. Estamos felizes em nos demorar no caminho marcado com as placas das tuas decisões. Quem tu és e o que fizeste é o que sempre queremos. Durante a noite minha alma anseia por ti. Do fundo do meu ser, meu espírito te busca. Quando tuas decisões são conhecidas publicamente, todos aprendem a viver de forma correta. Quando se mostra graças aos perversos, eles não conseguem compreendê-la. Na terra da vida correta, eles persistem na vida de maldade, cegos para o esplendor do Eterno. Tu levantas a mão bem alto, ó Eterno, mas eles não a veem. Abre os olhos deles para o que fazes, para que vejam teu amor zeloso por teu povo. Envergonha-os, ó Eterno. Acende um fogo debaixo deles. Chama a atenção dos teus inimigos. Determina uma vida pacífica e íntegra para nós, porque tudo o que fizemos, tu fizeste por nós. Ó Eterno, nosso Deus, tivemos outros senhores governando sobre nós, mas tu és o único Senhor que já conhecemos. Os mortos não falam, os espíritos não andam, porque disseste, já chega, acabou para vocês, e os apagaste dos livros. Mas tornas os vivos maiores que a vida. Quanto mais vida concedes, mais tua glória é percebida, e amplias os limites para concederes mais vida. Ó Eterno, eles suplicaram tua ajuda quando estavam em dificuldades, quando tua disciplina de tão pesada mal permitia que sussurrassem uma oração. Como uma mulher em trabalho de parto, contorce-se em aflição e grita de dor enquanto o bebê está nascendo. Era assim que nós nos sentíamos por causa de ti, ó Eterno. Estávamos para dar à luz. Tivemos dores de parto, mas não demos à luz. Surgiu apenas vento. Nosso trabalho de parto resultou em nada. Não produzimos nada vivo. Não conseguimos salvar o mundo. Mas amigos, seus mortos viverão. Seus cadáveres se levantarão. Todos vocês, mortos e sepultados, acordem, cantem. Seu orvalho é o orvalho da manhã que recebe os primeiros raios de sol. A terra pulsando de vida, que dá vida aos mortos. Ó meu povo, vá para casa, tranque-se em sua morada. Passe um tempo em reclusão, até que tenha passado o furor do castigo, porque o Eterno sairá de seu lugar para castigar os pecados de seu povo. A terra ficará manchada de sangue, mostrando onde os assassinos ficaram escondidos. Isaías, capítulo 27. O Eterno vai desembainhar a espada, sua espada impiedosa, pesada e poderosa. Ele castigará o Leviatã, a serpente em fuga, a serpente que desliza para se esquivar. Ele matará o velho dragão que vive no mar. Naquele tempo, aparecerá uma bela vinha que poderá ser decantada. Eu, o Eterno, cuido dela. Eu a mantenho bem irrigada. Eu tomo conta dela com muito carinho para afastar os vândalos. Não estou irado. Eu me importo com ela. Mesmo que produza apenas espinheiros e roseiras bravas, eu vou arrancá-los e queimá-los.
Que essa videira se agarre a mim para sua segurança. Que ela encontre uma vida boa e plena comigo. Que ela permaneça em mim para ter uma vida longa e agradável. Chegará o dia em que Jacó fincará suas raízes. Israel florescerá, criará ramos novos e encherá o mundo com seus frutos. Será que o Eterno os derrubou e jogou no chão, como fez com aqueles que os feriram? Não, de forma alguma. Foram mortos, como foram mortos seus algozes? Também não. É verdade que o Eterno foi duro com eles. O exílio foi uma sentença severa. Ele os soprou para longe, com uma forte rajada de vento. Mas a boa notícia é que depois dessa experiência, a culpa de Jacó foi tirada. A prova de que seu pecado foi removido será esta: ele derrubará os altares estrangeiros, desmontando-os pedra por pedra. Esmigalhará as pedras até virarem pedregulho, e eliminará todos os santuários do sexo com religião. Pois nada sobrou daquela pretensa grandeza. Já não mora ninguém ali. É impossível viver lá. Só os animais se sentem bem, pois encontram pasto e abrigo. Também não é um mau lugar para encontrar lenha. Gravetos e galhos secos existem aos montes. Resto de um povo sem compreensão de Deus. Assim, o Deus que os fez não terá nada a ver com eles. Aquele que os formou virará as costas para eles. Naquele dia, o Eterno debulhará suas espigas desde o rio Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, povo de Israel, serão escolhidos grão por grão. Na mesma hora soará uma trombeta, que chamará de volta os exilados da Síria, para receber em casa os refugiados do Egito. E assim eles virão e adorarão o Eterno no santo monte Jerusalém. Isaías, capítulo 28. Ai dos bêbados presunçosos de Efraim, esfarrapados, pálidos e abatidos, embriagados, gordos, sujos e barrigudos, paródias de um passado glorioso. Prestem atenção. O Eterno já escolheu alguém duro e forte para aplainá-los. Como chuva de pedra, como furacão, como a enchente repentina, ele os jogará ao chão num único golpe. Samaria, a coroa na cabeça de Israel, será derrubada com um golpe. Ela desaparecerá como um pedaço de carne jogado a um cachorro. Naquele tempo, o Senhor dos exércitos de anjos será a bela coroa na cabeça dos que restarem de seu povo. Ele dará força e justiça para os que lideram e decidem, força e bravura para os que guardam e protegem. O sacerdote e o profeta também cambaleiam por causa da bebida. Bêbados vacilantes, caídos ao chão, intoxicados de vinho e aguardente, não conseguem nem falar direito, não dizem coisa com coisa. Todas as mesas estão cheias de vômito. Aliás, eles vivem no vômito. É mesmo? E quem você pensa que é para nos ensinar? Quem é você para nos dar lição de moral? Não estamos mais usando fraldas para que alguém fale conosco como se fala a um bebê. Gugu, dadá, que mocinha bonita, que menininho comportado. Mas é exatamente assim que se falará com vocês. Deus vai falar com o povo em linguagem de bebê, uma sílaba por vez. E vai fazer isso por meio de opressores estrangeiros. Ele tinha dito: esse é o tempo e o lugar de descanso, para dar sossego aos exaustos. Deixem seu fardo aqui. Mas eles não deram ouvidos. Assim o Eterno vai começar de novo com o que há de mais elementar, e falará com eles em linguagem de bebê, uma sílaba por vez. Gugu, dadá, que mocinha bonita, que menininho comportado. E como a criança que começa a andar, eles vão se levantar e cair de novo. Vão se machucar e ficar confusos e desorientados. Ouçam agora a mensagem do Eterno.
Vocês zombadores, que governam o povo de Jerusalém. Vocês dizem: fizemos um bom seguro de vida, garantimos nossos bens, fortalecemos nossas bases. Nenhum desastre pode nos atingir. Pensamos em tudo. Somos assessorados por especialistas. Estamos com a vida feita. Mas o Senhor, o Eterno, tem algo a dizer a respeito disso. Prestem muita atenção. Estou pondo um fundamento em Sião, um fundamento de pedra, angular, sólido e verdadeiro. E este é o significado da pedra. Quem confia jamais será abalado. Vou fazer da justiça o padrão de medida e da equidade o prumo para a construção. Uma chuva de pedras derrubará os barracos da mentira, e uma enchente repentina levará embora o entulho. Vocês verão que sua preciosa política de seguro de vida não vale o papel em que foi escrita. Que suas precauções contra a morte não passam de ilusões e mentiras. Quando ocorrer o desastre, vocês serão esmagados. Toda vez que vier o desastre, vocês estarão envolvidos. Desastre de manhã, desastre de noite. Toda notícia de desastre os fará se esconder de pavor. Não haverá lugar em que vocês possam descansar. Não acharão lugar para se esconder. O Eterno vai se levantar com toda a pompa, mostrando seu furor, como no monte Perazim e no vale de Gibeon contra os filisteus. Mas agora é contra vocês. É difícil acreditar, mas é verdade. Vocês não esperavam, mas está vindo. Fiquem sóbrios, amigos, mas não caçoem. A zombaria só vai piorar a situação. Ouvi as ordens de destruição, ordens do Senhor dos exércitos de anjos. Tudo acabará num desastre mundial. Ouçam-me agora. Concentrem-se no que digo. Será que os agricultores ficam apenas arando a terra, sem fazer outra coisa? Será que apenas rastelam, sem nada fazer senão rastelar? Depois de preparar a terra, eles não plantam? Não espalham o endro e não semeiam o cominho? Não plantam trigo e cevada nos campos e trigo duro nas bordas? Eles sabem exatamente o que fazer e quando fazer. O Deus deles é também o que lhes ensina. E na colheita, as delicadas ervas e especiarias, o endro e o cominho, são tratadas com muito cuidado. Já o trigo é debulhado, moído, e ainda assim, não continuamente. O agricultor sabe como tratar cada tipo de grão. Ele aprendeu tudo com o Senhor dos exércitos de anjos, que tudo sabe, quando, como e onde. Isaías, capítulo 29. Ai de Ariel! Ariel, a cidade em que Davi armou o acampamento. Os anos podem até passar, e os festivais completarem seu ciclo, mas não estou afrouxando as rédeas para Jerusalém. Os lamentos e gemidos vão continuar. Para mim, Jerusalém é como Ariel. Como Davi, vou armar acampamento contra vocês. Vou cercar a cidade, construir torres, trazer máquinas de cerco, construir rampas de acesso. Quando estiverem prensados no chão, vocês vão falar, resmungarão palavras no pó. Sua voz soará como o resmungo de um espírito. Sua fala será um sussurro empoeirado. Mas seus inimigos serão os abatidos no pó. Os tiranos é que serão soprados para longe como palha. Porque sem qualquer aviso, receberão a visita do Senhor dos exércitos de anjos, com estrondos de trovão, terremotos e barulho ensurdecedor, seguidos de furacões e raios assustadores. Então, para os que fazem guerra contra Ariel, todos que a incomodam e atormentam, a visita se tornará um pesadelo. Assim como o faminto sonha com um churrasco e acorda com mais fome ainda,
e a mulher sedenta sonha que está bebendo suco gelado e acorda com mais sede que antes, essas nações que tramam contra o Monte Sião vão acordar e perceber que não atiraram uma flecha sequer, não mataram uma única alma. Entorpeçam-se para que não sintam nada. Fiquem cegos para que não vejam nada. Fiquem bêbados, mas não de vinho. Cambaleiem, mas não por causa da aguardente. Pois o Eterno os embalou num sono profundo. Fez dormir os profetas que dão discernimento. Fez dormir os videntes que enxergam longe. O que foi mostrado aqui é como uma carta lacrada num envelope. Se a entregarem a alguém que sabe ler e disserem, leia isto, ele vai dizer, não posso, o envelope está lacrado. E se a entregarem a alguém que não sabe ler e disserem, leia isto, ele vai dizer, não sei ler. O Senhor disse, esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Vou entrar em cena e sacudi-los até que acordem. Vou deixá-los atônitos. Os sábios que se achavam capazes de explicar tudo, farão um papel de tolos. Os inteligentes, que pensavam saber tudo, vão descobrir que nada sabem. Ai de vocês, que pensam ter informações privilegiadas. Vocês deixam o Eterno de fora e agem nos bastidores, maquinando o futuro como se soubessem tudo, agindo de forma misteriosa, dando o tapa e escondendo a mão. Vocês inverteram tudo. Tratam o oleiro como se fosse o barro. Será que o livro diz ao seu autor, ele não escreveu uma única palavra minha? Uma refeição diz à cozinheira, ela não me preparou? Então saiba que antes de você se dar conta e sem a sua participação, o Líbano devastado será transformado num jardim magnífico e o Monte Carmelo será reflorestado. Quando isso acontecer, os surdos ouvirão palavra por palavra do que foi escrito. Depois de uma vida inteira no escuro, os cegos poderão enxergar. Os marginalizados vão rir e dançar diante do Eterno. Os explorados e os excluídos cantarão louvores ao Santo de Israel, pois já não haverá gangues nas ruas. Os que zombam de Deus serão uma espécie extinta. Os que nunca perdiam uma chance de humilhar alguém, nunca mais se ouvirá falar deles. Já se foram os que corrompiam os tribunais, e também os que enganavam os pobres, e ainda os que faziam dos inocentes suas vítimas. Finalmente, aqui está a mensagem do Eterno para a família de Jacó, do mesmo Eterno que redimiu Abraão. Jacó não mais abaixará a cabeça de vergonha. Não mais ficará pálido, de olhos fundos por causa da espera. Pois verá seus filhos, meu presente pessoal para ele. Muitos filhos. E esses filhos me honrarão com sua vida consagrada. Com santa adoração, honrarão o Santo de Jacó e mostrarão santa reverência pelo Deus de Israel. Os que saírem dos trilhos voltarão a andar na linha, e os que se queixam e choramingam aprenderão a ser gratos. Isaías, capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes. É o decreto do Eterno. Vocês fazem planos, mas não são meus planos. Vocês fazem negócios, mas não pelo meu espírito. Vocês amontoam pecados, um pecado sobre o outro. Vão para o Egito e nem me consultam. Correm para buscar a proteção do faraó, esperando encontrar esconderijo no Egito. Bem, alguma proteção o faraó vai oferecer. Algum esconderijo o Egito vai providenciar. Eles se mostram grandes e importantes, é verdade, com soldados estrategicamente posicionados em Zoan ao norte e em Ranes ao sul.
mas eles não são de nada. Quem for tolo o bastante para confiar neles, logo perceberá sua tolice. É tudo blefe, não há consistência, uma farsa constrangedora. E ouçam esta advertência contra os animais do Negueb, afixada na estrada para o Egito. Esta é uma rota por demais perigosa, traiçoeira, ameaçada por leões e serpentes venenosas. E vocês vão arrastar todas as suas posses para lá, seus jumentos e camelos carregados de subornos, pensando que podem comprar a proteção daquela farsa que se diz nação. O Egito é puro blefe, não tem consistência. Por isso o chamo o dragão desdentado. Agora escreva tudo isto e ponha num livro, para que o registro fique para as próximas gerações. Porque esta é uma geração rebelde, um povo que mente, um povo que se nega a ouvir qualquer coisa que o Eterno diga. Eles dizem aos seus líderes espirituais: não nos incomodem com bagatelas. E dizem aos seus pregadores: não desperdicem nosso tempo com coisas que não são práticas. Diga-nos algo que nos faça sentir melhor. Não nos aborreçam com essa religião ultrapassada. Ela não nos diz nada. Parem de falar no Santo de Israel. Por isso, o Santo de Israel diz: visto que vocês zombam da mensagem, preferindo viver na injustiça e moldar sua vida com mentiras, essa forma perversa de viver será como um muro alto e mal construído, que aos poucos se inclina e cede, e um dia, sem aviso, desmorona. Uma vida feita em pedaços, como um vaso quebrado, além do ponto de reconhecimento ou de conserto. Um monte de entulho sem utilidade, a ser carregado e jogado no lixo. O Eterno, o Senhor, o Santo de Israel está dando este conselho solene. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Vocês têm dito: nada deu certo, vamos fugir a cavalo. Vocês vão fugir sim, mas não para longe o suficiente. Vocês têm dito: vamos fugir em cavalos velozes. E vocês acham que seus perseguidores montam cavalos velhos e cansados? Pensem bem. 1000 de vocês vão se espalhar em fuga diante de um único inimigo. Diante de apenas 5 inimigos, todos vocês fugirão. Não sobrará nada de vocês. Serão um mastro na colina sem a bandeira, um poste de sinalização na estrada, mas com o sinal arrancado. Mas o Eterno não terminou ainda. Ele quer ser bondoso com vocês. Ele se esforça para tratá-los com misericórdia. O Eterno aguarda o melhor momento para fazer tudo certo. Tudo. Felizes os que esperam nele. Também o povo de Sião, os cidadãos de Jerusalém, seu tempo de lágrimas passou. Gritem por socorro e encontrarão favor. Ele responderá no momento em que os ouvir. Assim como os manteve vivos em tempos difíceis, o Senhor manterá seu mestre vivo e bem presente entre vocês. Seu mestre estará aí com vocês no local e em ação, chamando a atenção sempre que se desviarem para a esquerda ou para a direita. Este é o caminho certo. Andem por aqui. Então vocês quebrarão em pedaços as caras e sofisticadas imagens dos seus deuses. Elas irão para o lixo como qualquer refúgio, e vocês dirão: já vai tarde. Deus providenciará chuva para as sementes que vocês plantarem. A chuva que dá crescimento será copiosa. Seu gado pastará a grandes distâncias. Livres da guerra e dos terremotos, os bois e jumentos usados para transporte e aradura serão bem alimentados perto de ribeiros que correm livremente das montanhas e colinas. Melhor ainda, no dia em que o Eterno curar seu povo dos ferimentos causados pelo castigo, a luz da lua vai parecer a luz do sol, e a luz do sol
como a claridade de uma semana inteira reunida de uma vez, inundará a terra. Olhem, o Eterno está a caminho, e ele vem de longe. No fogo de sua ira é imensa sua figura. As palavras transbordam de sua boca, palavras ardentes de acusação. Uma torrente de palavras, um turbilhão de palavras, arrastando todos para o centro de seu discurso. Ele vai passar as nações pela peneira, e nenhuma delas poderá fugir. Mas vocês vão cantar. Cantarão a noite inteira numa festa sagrada. O coração de vocês explodirá em canções. Músicas de desfile ao som de flautas a caminho do monte do Eterno, a caminho da rocha de Israel. O Eterno vai se expressar em grandioso trovão. Vai mostrar seu braço poderoso. Ele está furioso, espalhando faíscas, raios, tempestade, granizo. Ah, sim. Diante da manifestação do Eterno, a Síria vai tentar se esquivar dos golpes. Cada golpe que o Eterno desferir com sua clava estará no ritmo da música dos tambores e das harpas. O Eterno em batalha, com força esmagadora, lutando contra eles. Tofete, com seu fogo ardente, estará bem preparada, pronta para o rei da Assíria. A fornalha de Tofete é funda e larga, está forrada de lenha que queima bem. O sopro do Eterno, como um rio de lava, acenderá o fogo. Isaías, capítulo 31. Ai dos que partem para o Egito achando que os cavalos poderão ajudá-los, impressionados com números, admirados de tantos carros e cavaleiros. E para o Santo de Israel, nem mesmo um olhar, nem mesmo uma oração ao Eterno. Ele não pode ser desconsiderado, o Deus sábio, que sabe o que está fazendo. Ele pode ordenar a catástrofe. Ele é um Deus que faz o que promete. Ele intervém na obra dos que fazem o mal. Levanta-se contra os interventores malignos. Os egípcios são mortais, não Deus. Os cavalos são carne, não espírito. Quando o Eterno der o sinal, os que ajudam e os que são ajudados cairão no mesmo monte e compartilharão o mesmo pó. O Eterno me disse: como um leão, o rei das feras que morde, mastiga e sacode sua presa, sem ser intimidado pelos pastores que chegam para afugentá-lo. Assim o Senhor dos exércitos de anjos desce para lutar no monte Sião, para fazer guerra lá de cima. Como uma águia gigante pairando no céu, o Senhor dos exércitos de anjos protege Jerusalém. Eu a protegerei e salvarei. Sim, eu a pouparei e a livrarei. Filhos de Israel, arrependam-se e voltem para aquele que tão cruelmente abandonaram. No dia em que voltarem, vocês vão jogar fora os ídolos de metal e madeira que suas mãos pecaminosas fabricaram. Os assírios cairão mortos por um golpe de espada, mas que não veio de um soldado, derrubados por uma espada que não foi brandida por um mortal. Os assírios fugirão dessa espada, fugirão para salvar a vida, e seus melhores jovens serão levados como escravos. Aterrorizado, esse povo compacto como a rocha será pulverizado, e seus líderes, apavorados, se dispersarão. É o decreto do Eterno para a Síria. Seu fogo arde em Sião, sua fornalha queima em Jerusalém. Isaías, capítulo 32. Mas olhem, um rei governará como se deve, e seus líderes executarão a justiça. Cada um deles será um abrigo contra o vento forte e garantirá segurança no temporal. Cada um deles será como água fresca correndo na terra ressecada, uma rocha gigante dando sombra no deserto. Qualquer um que olhar perceberá, qualquer um que prestar atenção ouvirá. Os impulsivos tomarão decisões sábias, os de língua presa falarão com eloquência. Os tolos já não se tornarão celebridades, nem os trapaceiros serão recompensados com fama.
Porque tolos são tolos, e disso não passam, sempre tramando novas maneiras de prejudicar os outros. Eles deixam um rastro de vidas arruinadas e de mentiras a respeito do eterno, virando as costas para os famintos e desabrigados, ignorando os que morrem de sede nas ruas. E os trapaceiros? São covardes, dissimulados, sempre pecando e causando escândalos, explorando os pobres com fraudes e mentiras, insensíveis aos desamparados e iludidos. Mas os nobres fazem planos nobres e defendem o que é nobre. Tomem uma postura, mulheres insensíveis, e prestem atenção. Mulheres indulgentes e insensíveis, ouçam atentamente o que tenho a dizer. Em pouco mais de um ano, a partir de agora, vocês serão sacudidas da sua vida preguiçosa. A colheita de uvas fracassará e não haverá frutos nas árvores. Tremam, mulheres insensíveis. Acordem para a vida, bonecas mimadas. Arranquem e joguem fora seus enfeites de seda. Vistam roupas de luto. Derramem lágrimas sinceras sobre a colheita perdida, a vindima fracassada. Chorem pelos jardins e fazendas do meu povo que não produzem nada a não ser espinheiros e ervas daninhas. Chorem lágrimas sinceras pelas casas alegres agora tristes, pela cidade feliz que já não é feliz. O palácio real está deserto. A cidade antes alvoroçada está quieta como um necrotério. Os parques e lugares de diversão estão vazios, tomados pelos animais selvagens, encantados com sua nova moradia. Sim, chorem e se entristeçam, até que o Espírito seja derramado sobre nós lá de cima, e o deserto de terras ressecadas produza colheitas, e os campos férteis se transformem em florestas. A justiça tomará conta das terras desertas. O direito construirá sua casa nas terras férteis. E onde há o direito, existe paz e a descendência do direito, vida tranquila e confiança interminável. Meu povo habitará uma região pacífica, em casas seguras, jardins sossegados. A floresta do seu orgulho será derrubada. A cidade que só quer mostrar seu poder será arrasada. Mas vocês desfrutarão uma vida abençoada, plantando campos e jardins bem irrigados, os animais pastando livremente. Isaías, capítulo 33. Ai de você, destruidor ainda não destruído. Ai de você, traidor ainda não traído. Quando você terminar de destruir, chegará a sua vez de ser destruído. Quando você parar de trair, chegará a sua vez de ser traído. Ó Eterno, trata-nos com bondade, és nossa única esperança. Logo de manhã, já começas a cuidar de nós. Quando as coisas piorarem, ajuda-nos. Tu falaste no trovão e todos correram. Apareceste e as nações se dispersaram. Teu povo, para variar, aproveitou-se do saque, aliviando o terreno dos bens do inimigo. O Senhor é exaltado no lugar mais alto. A segurança ali é total. Sião transborda de tudo que é justo e correto. O Eterno mantém vocês protegidos e seguros, com riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. E o que é melhor, o tesouro de Sião, o temor do Eterno. Mas olhem, ouçam. Homens valentes estão chorando sem constrangimento. Diplomatas competentes derramam lágrimas amargas. As estradas estão vazias. Não há uma alma nas ruas. O tratado de paz foi violado. As condições desrespeitadas. Seus signatários injuriados. Até o chão debaixo dos nossos pés pranteia. Os montes do Líbano abaixam a cabeça. Saron, sempre florescente, é uma valeta infestada de ervas daninhas. E as florestas de Bazã e do Carmelo? Apenas galhos secos. Agora estou intervindo, diz o Eterno. A partir de agora, estou assumindo o comando. Estou tirando as luvas. Olhem como sou poderoso.
Vocês não são de nada. Grávidos de palha, só dão à luz bebês de palha. Cheios de nada, destroem vocês mesmos. Vocês não servem para nada, a não ser para adubo e combustível. O pó volta ao pó, e quanto antes melhor. Vocês que estão bem longe, ouçam os relatos do que eu fiz. Se estão nas redondezas, prestem atenção no que estou informando. Os pecadores de Sião têm motivos para estar com medo, pois a esperteza dos ímpios chegou ao fim. Quem entre nós poderá sobreviver a esse fogo consumidor? Quem sairá com vida dessa depuração? A resposta é simples. Vivam de maneira decente. Falem a verdade. Odeiem a exploração. Recusem o suborno. Rejeitem a violência. Evitem as diversões perniciosas. Assim vocês elevarão o estilo de vida. É uma forma segura e equilibrada de viver. Uma forma edificante e satisfatória de existir. Oh, vocês verão o Rei. Uma visão maravilhosa. E desfrutarão os mais belos panoramas da terra. Também se lembrarão dos velhos terrores. O que aconteceu com o investigador assírio que prendia e confiscava? E com aquele que nos extorquia as taxas? E com aquele cambista desonesto? Eles já se foram. Estão fora da nossa vida para sempre. A insolência deles não passa agora de uma mancha desbotada no tapete. Vocês já não precisam aturar um idioma que não entendem. Chega de sons estranhos aos ouvidos. Deem uma olhada em Sião, o centro das nossas festas de adoração. Banqueteiem os olhos com Jerusalém, um lugar sossegado para se viver a vida toda. Chega de arrancar estacas para seguir caminho. Chega de tendas remendadas. Em vez disso, temos o Eterno majestoso, Deus. Ele mesmo é um lugar numa terra ampla e regada por rios e ribeiros. Mas os rios estão fechados para navios invasores, proibidos aos piratas gananciosos. Porque o Eterno é quem toma as decisões por aqui. Ele é nosso Rei. O Eterno está no comando deste lugar e nos manterá em segurança. Ah, as velas estão em frangalhos. O mastro está oscilante. O porão vazando água. O produto dos saques está à disposição de todos, dos fracos e dos fortes, dos de dentro e dos de fora. Ninguém em Sião vai dizer: estou doente. E o que é melhor, todos serão perdoados. Isaías, capítulo 34. Aproximem-se agora, nações, e ouçam atentamente. Vocês, povos, prestem atenção. Terra, você também, e tudo o que está em você. Mundo e tudo o que vem de você. E aqui está a razão. O Eterno está furioso, irado com todas as nações. Tão irado contra as armas e exércitos que pretende varrê-los da terra. Os cadáveres amontoados vão cheirar como o lixão da cidade no verão. O sangue deles vai escorrer dos montes como ribeiros na primavera. As estrelas vão cair do céu como frutas que passaram do ponto, apodrecendo no pé. E o próprio céu será dobrado como um cobertor e guardado num armário. Todo o exército de estrelas será reduzido a nada, como folhas e frutos no outono, caindo e apodrecendo. Quando eu tiver terminado com a terra e o céu, vou começar com Edom, e vou ser muito duro. É um povo que está na minha lista negra. O Eterno tem uma espada sedenta de sangue e mais sangue, uma espada faminta por carne, sangue de cordeiros e de bodes, rins de carneiros cobertos de gordura. Sim, o Eterno marcou um sacrifício em Bosra, a capital. Toda a terra de Edom é um matadouro. É matança completa. Animais selvagens e animais domésticos são mortos igualmente. Todo o país está encharcado de sangue. O chão está besuntado de gordura.
Esta é a data marcada pelo Eterno para a vingança, o ano em que todas as contas de Sião são acertadas. Os ribeiros de Edom vão correr lentamente, engrossados com a poluição. O solo será estéril, envenenado com o lixo. A terra toda será um lixão fumegante e mal cheiroso, fogo queimando dia e noite, céu negro de fumaça interminável. De geração em geração, a terra permanecerá devastada. Não passarão viajantes pelo país. Os abutres e as corujas vão policiar as ruas. O corujão e o corvo se sentirão em casa. Deus vai reverter a criação. Será o caos. Ele vai cancelar a fertilidade. Será um vazio. Os líderes não terão ninguém para liderar. Eles vão chamar a terra de não há reino aqui. Uma terra em que todos os reis e príncipes perderam sua posição. Os espinheiros tomarão conta, cobrindo castelos. As fortalezas serão conquistadas pelas ervas daninhas e pelos espinheiros. Cães selvagens vão rondar as ruínas. Os avestruzes dominarão o lugar. Gatos selvagens e hienas caçarão juntos. Espíritos malignos dançarão a noite toda. O demônio da noite, Lilith, mau e voraz, fará morada definitiva ali. As aves de rapina vão chocar e criar seus filhotes. Será uma infestação de tudo que é mau. Peguem o livro do Eterno e o leiam. Nenhum desses animais foi embora. Continua a procriação do mal. O Eterno, pessoalmente, determinou tudo isso. Seu espírito pôs as engrenagens em movimento. O Eterno designou o lugar de cada um, decretou seu destino em detalhes. Essa situação é permanente. Geração após geração, a velha história se repetirá. Isaías, capítulo 35. O deserto e a região árida cantarão alegremente. As terras ressequidas vão celebrar e florescer como as flores na primavera, desabrochando, uma sinfonia de canto e cor. As glórias do Monte Líbano, que dádiva! Magnífico Carmelo, majestoso Saron, que dádivas! A glória resplandecente do Eterno à vista de todos. O Eterno grandioso, o Eterno majestoso. Fortaleçam as mãos debilitadas e os joelhos vacilantes. Digam às almas temerosas: coragem, ânimo, o Eterno está aqui, bem aqui, prestes a pôr tudo em ordem e reparar todo o mal. Ele está a caminho, ele vai trazer salvação. Olhos cegos serão abertos, ouvidos surdos serão desimpedidos. Os aleijados saltarão como a gazela. Os mudos começarão a cantar. Fontes de água irromperão no deserto. Torrentes na terra ressequida. Areias ardentes serão como oásis. A terra sedenta será uma fonte que não para de jorrar. Até os chacais terão água para beber, e os pastos ressecados se tornarão verdejantes. Haverá uma estrada chamada Sagrada. Ninguém que seja rude ou rebelde tem permissão para viajar por ela. Ela é exclusiva do povo do Eterno. Nela ninguém se perderá, nem mesmo os tolos terão como se perder. Não há leões nessa estrada, nenhum animal selvagem e feroz. Nada e ninguém que seja perigoso ou ameaçador. Só os redimidos andarão por ela. O povo que o Eterno redimiu voltará por essa estrada. Eles cantarão enquanto estiverem a caminho de casa, Sião, com coroas de alegria na cabeça. Serão recebidos em casa com presentes, alegria e felicidade. Mas as tristezas e os gemidos fugirão para a escuridão da noite. Isaías, capítulo 36. No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, guerreou contra todas as cidades fortificadas de Judá e conquistou-as.
Então o rei da Síria enviou seu general, acompanhado de um enorme exército, de Laques a Jerusalém, para falar com o rei Ezequias. O general parou no lugar em que o aqueduto deságua no tanque superior, na estrada para o lugar público dos lavadeiros. 3 homens foram ao encontro dele: Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio; Sebna, o secretário; Joá, filho de Asaf, o historiador oficial. O general disse a eles: Digam a Ezequias que o grande rei, o rei da Síria, diz: Que defesa você acha que tem nesta guerra contra mim? Você está blefando, e essa é a verdade. Suas palavras não estão à altura das minhas armas. Que tipo de segurança você tem para se rebelar contra mim? O Egito? Não me faça rir. O Egito é uma muleta inútil. Apoie-se nele e logo estará de cara no chão. Isso é tudo que o faraó, rei do Egito, pode fazer pelos que se apoiam nele. E se você tentar me dizer, estamos nos apoiando em nosso Deus, será que não é um pouco tarde para isso? Ezequias não acaba de se livrar de todos os lugares de culto dizendo, vocês precisam adorar neste altar? Sejam razoáveis, caiam na realidade. Meu senhor, o rei da Síria, dará a vocês 2.000 cavalos, se vocês acharem cavaleiros para eles. Vocês não têm a mínima chance. Assim, como acham que apoiados nos frágeis carros e cavaleiros egípcios vão conseguir resistir, mesmo ao capitão menos graduado do exército do meu senhor? Além disso, acham que viajei toda essa distância para destruir esta terra sem pedir primeiro a bênção do Eterno? Foi o Eterno de vocês que me disse, faça guerra contra essa terra, pode destruí-la. Eliaquim, Sebna e Joá responderam ao general: Por favor, fale conosco em aramaico. Nós entendemos. Não fale em hebraico diante do povo reunido aqui, pois assim eles podem ouvir. Mas o general retrucou: Vocês acham que meu senhor me enviou para entregar esta mensagem ao seu senhor e a vocês, e não ao povo daqui? É o destino deles que está em jogo. Eles é que vão acabar comendo o próprio excremento e bebendo a própria urina. Então o general se levantou e gritou bem alto em hebraico, a língua comum: Ouçam a mensagem do grande rei, o rei da Síria! Não deem ouvidos às mentiras de Ezequias. Ele não pode salvar vocês. Não prestem atenção nos sermões de Ezequias, dizendo que vocês devem confiar no Eterno e afirmando, o Eterno vai nos salvar, confiem. O Eterno não vai deixar esta cidade cair nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Prestem atenção na proposta do rei da Síria. Façam um tratado de paz comigo. Juntem-se a mim. Todos vão acabar tendo uma vida boa, com bastante terra e água e muito mais. Vou estabelecer vocês em lugares amplos e abertos, com terras férteis e produtivas para todos. Mas não deixem que Ezequias os engane com as suas mentiras. O Eterno vai nos salvar. Isso já aconteceu alguma vez? Algum deus na história já levou vantagem sobre o rei da Síria? Olhem em volta de vocês. Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Os deuses de Samaria fizeram alguma coisa por ela? Mencionem um deus que já salvou suas terras de mim. Então, o que faz vocês pensarem que o Eterno poderá salvar Jerusalém? Os 3 homens ficaram em silêncio. Não disseram nada, pois o rei tinha dado ordem: não respondam a ele. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário, e Joá, filho de Asaf, o historiador da corte, rasgaram a própria roupa em sinal de derrota e desespero. Voltaram e relataram o que o general tinha mandado dizer a Ezequias. Isaías, capítulo 37. Quando ouviu o relato, o rei Ezequias também rasgou a própria roupa e se vestiu de pano de saco, em sinal de tristeza,
e entrou no santuário do Eterno. Depois mandou Eliaquim, o administrador do palácio, o secretário Sebna e os principais sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, chamar Isaías, filho de Amós. Esta era a mensagem. Ezequias diz o seguinte: este é um dia terrível. Estamos numa crise. Somos como mulheres grávidas que não têm força para dar à luz. Você acha que o Eterno ouviu o que o general, enviado por seu senhor, o rei da Síria, disse para zombar do Deus vivo? Acha que o Eterno fará alguma coisa a respeito disso? Ore por nós, Isaías. Ore por todos nós, que ficamos aqui para defender nossa posição. Então os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías. O profeta disse: digam o seguinte ao seu senhor. Mensagem do Eterno. Não fique perturbado com o que ouviu, pois todas as palavras dos servos do rei da Síria foram ditas para zombar de mim. Eu pessoalmente vou cuidar dele. Entrarei em ação, e ele ouvirá notícias inquietantes de casa e voltará correndo para lá. E morrerá, e será de morte violenta. O general partiu e encontrou o rei da Síria combatendo contra Líbna. Ele havia recebido notícia de que o rei havia deixado Laquis. Foi nesse momento que o rei da Síria recebeu um relatório do seu serviço de inteligência a respeito do rei Tiraca, da Etiópia. Ele vem para declarar guerra a você. Ao ouvir isso, ele enviou mensageiros a Ezequias com a seguinte mensagem: não deixe que o Eterno em que você confia tão ingenuamente engane você, prometendo que Jerusalém não cairá diante do rei da Síria. Use a cabeça. Olhe em volta e veja o que os reis da Síria fizeram em todo o mundo, os países devastados um após outro. Você acha que vai escapar? Algum dos deuses desses países alguma vez interveio e os salvou? Mesmo uma dessas nações que meu predecessor destruiu, Gozã, Harã, Rezef e o povo de Éden que viveu em Telassar? Olhe em volta. Sobrou alguma coisa do rei de Ramate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, do rei de Rena, do rei de Iva? Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Em seguida foi para o santuário do Eterno e a desenrolou diante dele. Então Ezequias orou a Deus: Senhor dos exércitos de anjos, entronizado acima dos querubins, Tu és Deus, o único Deus, Deus de todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Ouve, ó Eterno, e atende. Olha, ó Eterno, e vê. Grava todas as palavras de Senaqueribe, ditas para zombar do Deus vivo. É verdade, ó Eterno, que os reis da Síria devastaram todas as nações e suas terras. Eles jogaram os deuses delas no lixo e os queimaram. Pudera. Eles não eram deuses mesmo, apenas ídolos feitos em oficinas, talhados de madeira e esculpidos na rocha. Foi o fim dos que não eram deuses. Mas agora intervém, ó Eterno, nosso Deus. Salva-nos dele. Faz que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Eterno. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: Mensagem do Eterno, Deus de Israel. Você apresentou o rei Senaqueribe da Assíria a mim em oração. Por isso aqui está a minha resposta, a resposta do Eterno. Ela não será útil a você, Senaqueribe. Ela o desprezará. A virgem filha Sião. Ela cospe em você e se vira sobre os saltos a filha Jerusalém. De quem você pensa que pode zombar e a quem insultou todos estes anos? De quem você acha que esteve escarnecendo e tratando com tanto desprezo todos estes anos? O Santo de Israel. Você usou seus servos para zombar do Senhor. Você se gabou. Com minha frota de carros fui ao topo dos mais altos montes. Fui até os lugares mais distantes do Líbano. Derrubei seus enormes cedros e os belos ciprestes. Conquistei o pico mais elevado. Explorei suas florestas mais densas.
Cavei poços e bebi à vontade. Esvaziei os famosos rios do Egito com um pontapé. Você não sabia que eu é que estava por trás de tudo o tempo todo? Esse é um plano de longo prazo que eu tinha, e só agora o implementei. Usei você para devastar grandes cidades, transformando-as em ruínas e deixando os cidadãos indefesos, desnorteados e confusos, murchos como plantas sem água, atrofiados como mudas que secaram. Conheço sua arrogância, suas idas e vindas como invasor e seus acessos de raiva contra mim. Por causa da sua fúria contra mim, sua arrogância desenfreada de que continuo recebendo notícia, vou pôr um gancho no seu nariz e um freio na sua boca. Vou mostrar a você quem é que manda. Vou fazer você dar meia volta e voltar para o lugar de onde veio. E saiba, Ezequias, que este será o sinal de confirmação. A colheita deste ano será magra, e a do ano que vem não será muito melhor. Mas no terceiro ano, a agricultura voltará ao normal, com época certa para semeadura, plantação e colheita. O que sobrou de Judá lançará raízes e terá um novo começo. O povo que permaneceu em Jerusalém vai se reerguer. Os sobreviventes do Monte Sião vão se estabelecer na terra novamente. O zelo do Senhor dos exércitos de anjos fará tudo isso. E finalmente, este é o veredito do Eterno sobre o rei da Assíria. Não se preocupem, ele não entrará na cidade. Não vai atirar uma única flecha. Não vai nem mesmo brandir a espada. Muito menos construir uma rampa para cercá-la. Ele vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Ele não vai pôr o pé nesta cidade. É o decreto do Eterno. Eu estendi minha mão sobre esta cidade para salvá-la. Ela será salva por minha causa, mas também por causa da dinastia davídica. Então veio o anjo do Eterno e feriu o acampamento assírio, e 185.000 assírios morreram. Ao amanhecer estavam todos mortos, um exército de cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, saiu dali rapidamente e voltou para casa em Nínive. Enquanto estava adorando no santuário de seu deus Nisroque, foi assassinado por seus filhos Adrameleque e Sarezer. Eles fugiram para a terra de Ararate, e seu filho Esar-Hadom assumiu o trono. Isaías, capítulo 38. Naquele tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Eterno diz: resolva tudo o que for preciso e prepare sua família. Acabou. Você vai morrer. Não vai melhorar. De costas para Isaías e virado para a parede, Ezequias orou ao Eterno. Ó Eterno, por favor, eu te peço. Lembra-te de como vivi minha vida. Andei fielmente na tua presença, com o coração consagrado a ti. Tens visto como tenho vivido e o bem que tenho feito. E Ezequias chorou muito. Então o Eterno disse a Isaías: Vá falar com Ezequias e entregue a mensagem que eu, o Eterno, o Deus do seu antepassado Davi, envio. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas. Vou acrescentar 15 anos à sua vida, e vou salvar você e esta cidade do rei da Assíria. Minha mão está sobre esta cidade. E esse é o sinal de confirmação para provar que eu, o Eterno, vou fazer exatamente o que prometi. Vai acontecer o seguinte: quando o sol se puser e a sombra avançar na escadaria de Acás, vou fazer que ela retroceda 10 graus. E foi o que aconteceu. A sombra retrocedeu 10 graus. Isto foi o que Ezequias, rei de Judá, escreveu depois que se recuperou de sua doença.
Na aurora da vida já tenho de partir. O tempo que me restou, passo na sala de espera da morte. Já não há vislumbres do eterno na terra dos viventes. Não há mais encontros com os vizinhos. Não há mais contato com meus amigos. Este corpo em que vivo foi desarmado, dobrado e guardado como uma tenda. Como um tecelão enrolei o tapete da minha vida, visto que Deus me cortou do tear e ao final do dia varreu as sobras e os pedaços. Grito por ajuda até o amanhecer. Como um leão, Deus me agride e me fere, sem dó nem piedade. Grito como um pássaro condenado, passo o dia gemendo como uma pomba. Meus olhos doem de tanto olhar esperando ajuda. Senhor, como está difícil. Tira-me desta situação. Mas de que adianta? Foi o próprio Deus que me deu a notícia. Foi Ele quem fez isso comigo. Não consigo dormir, de tão perturbado, de tão agitado. Ó Senhor, estas são as condições em que as pessoas vivem. E sim, nestas condições meu espírito ainda vive, totalmente recuperado, com uma nova injeção de ânimo. Parece que foi bom para mim passar por todos estes problemas. O tempo inteiro seguraste firme o fio da minha vida. Não permitiste que eu despencasse para o nada. Perdoaste meus pecados. Lançaste-os por sobre os ombros. Já vão tarde. Os mortos não te agradecem, e do necrotério não se ouvem coros cantando. Os que estão a 7 palmos debaixo da terra não dão testemunho da tua fidelidade. São os que vivem que te agradecem, como estou fazendo agora. Os pais contam aos filhos a história da tua fidelidade. O Eterno salva e vai me salvar. Assim como o violino e o bandolim dão o tom, nós vamos cantar. E como vamos, o resto da nossa vida no santuário do Eterno. Isaías tinha dito: preparem o emplasto com figos e o apliquem na ferida para que ele melhore. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que vou poder entrar outra vez no santuário do Eterno? Isaías, capítulo 39. Algum tempo depois, o rei Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou mensageiros com saudações e um presente para Ezequias. Ele tinha ouvido que Ezequias havia estado doente, mas que agora estava bem. Ezequias recebeu os mensageiros com alegria. Ele os levou para conhecer todos os recintos do palácio e, orgulhoso, mostrou aos visitantes todos os seus tesouros. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todas as suas armas, tudo foi posto em exposição. Não houve nada em sua casa ou no reino que Ezequias não mostrasse a eles. Mais tarde, o profeta Isaías apareceu e perguntou a Ezequias: o que aqueles homens vieram fazer aqui? O que eles disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de longe, da Babilônia. E o que eles viram no seu palácio? Respondeu Ezequias: tudo. Mostrei tudo a eles. Abri todas as portas e eles ficaram impressionados. Então Isaías disse a Ezequias: pois ouça esta mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Tenho de adverti-lo. Chegará o tempo em que tudo neste palácio, com tudo que seus antepassados acumularam antes de você, será carregado para a Babilônia. O Eterno diz que não restará nada, nada, e não apenas seus pertences, mas também seus filhos. Alguns dos seus filhos serão levados para o exílio e acabarão como eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: muito bem, se o Eterno disse isto, então está bem. Mas no seu coração ele dizia: com certeza nada de mal vai acontecer enquanto eu estiver reinando.
Vou desfrutar paz e estabilidade enquanto viver. Isaías, capítulo 40. Confortem, confortem meu povo, diz o seu Deus. Falem suavemente e com carinho a Jerusalém, mas também deixem muito claro que ela cumpriu sua sentença, que seus pecados foram removidos, perdoados. Ela foi castigada o suficiente e agora acabou. Chega. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada do Eterno. Tornem o caminho plano e reto, um caminho adequado ao nosso Deus. Encham os vales, aplanem os montes, alisem os sulcos, removam as pedras. Então a reluzente glória do Eterno brilhará, e todos a verão. Sim, exatamente como disse o Eterno. Uma voz diz: grite. O que devo gritar? Esse povo não passa de relva. Seu amor é tão frágil quanto as flores do campo. A relva murcha, as flores do campo secam. Basta que o Eterno sopre. Esse povo não é mesmo como a relva? Sem dúvida. A relva murcha e as flores do campo se secam, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Suba num monte bem alto, Sião. Você vai dar a boa notícia. Levante a voz. Torne-a clara e forte, Jerusalém. Você vai dar a boa notícia. Fale alto e claro. Não seja tímido. Diga às cidades de Judá: olhem, é o Deus de vocês. Olhem para Ele. O Eterno, o Senhor, vem com poder, pronto para entrar em ação. Ele vai retribuir o mal aos seus inimigos e recompensar os que o amaram. Como um pastor vai cuidar de seu rebanho, recolhendo os cordeiros nos braços, abraçando-os enquanto os carrega, conduzindo a uma boa pastagem as ovelhas que amamentam. Quem mediu o oceano com a mão, ou mediu o céu entre o polegar e o mindinho? Quem colocou todo o pó da terra em baldes e pesou todos os montes e colinas? Quem poderia ter dito ao Eterno como proceder, ou teria lhe instruído nos seus afazeres? Que especialista ele poderia ter procurado para pedir conselho, ou que escola poderia ter frequentado para aprender a justiça? Qual dos deuses poderia ter ensinado o que ele sabe, ou mostrado a ele como as coisas funcionam? Ora, as nações são apenas uma gota no balde, uma pequena mancha na janela. Observe o Eterno varrendo as ilhas como se varre o pó do chão. Não existem árvores suficientes no Líbano, nem animais suficientes nas vastas florestas que deem lenha o bastante e sacrifícios adequados para adorá-lo. As nações juntas não valem nada diante dele. Seria mais correto dizer, menos que nada, saldo negativo. Assim, quem chega perto de ser como Deus? Com que ou com quem podemos compará-lo? Com um ídolo que não é Deus? Ridículo. O ídolo é fabricado numa oficina, forjado em bronze. Recebe uma fina camada de ouro e é decorado com filigranas de prata. Ou talvez alguém escolha uma bela madeira, digamos de oliveira, que não apodreça e contrate um escultor para fazer um ídolo que não é Deus, dando cuidado especial à sua base para que não tombe. Vocês não prestaram atenção? Não estavam ouvindo? Não ouviram essas histórias a vida toda? Não entendem o fundamento de todas as coisas? Deus está sentado muito acima do globo terrestre. As pessoas parecem simples formigas diante dele. Ele estende o céu como uma tenda. Sim, como uma lona debaixo da qual se pode viver. Ele ignora o que os príncipes falam e fazem. Os governantes da terra não significam nada. Príncipes e governantes não valem muita coisa. São como sementes que mal criaram raiz e acabaram de brotar. Eles murcham quando Deus sopra sobre eles. Como farelo de palha, são levados pelo vento. Assim, quem é como eu? Quem se compara a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu da noite. Quem vocês acham que fez tudo isso? Quem faz marchar esse exército de estrelas todas as noites
Quem as conta, chama cada uma pelo nome. Tão magníficas, tão poderosas, e nunca esquece uma sequer. Por que você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel, dizendo: o Eterno se esqueceu de mim, Ele não se importa com o que acontece comigo? Vocês não percebem nada? Não prestam atenção? O Eterno não vem e vai. Ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo, os mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram. Pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno renovam suas forças. Abrem as asas e voam alto como águias. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos.